Olá, parabéns a todas as mulheres por esse dia. Eu não podia deixar, né, de gravar aqui um vídeo em direção a vocês, mulheres, tá? Nesse Dia Internacional da Mulher. Eu quero iniciar aqui fazendo uma ressalva, uma não, tá? São duas, ok? Então a primeira delas era que será impossível, né, nomear todas as mulheres aqui que deram sua contribuição para a história, que fizeram parte dessa evolução histórica e dessa luta histórica que é das mulheres, tá? Isso é impossível. Assim como também não dá para compartilhar aqui, né, a vida inteira de informações em apenas alguns slides, em apenas algumas linhas. Tá? Mas eu vou tentar resumir um pouco, né, dessa contribuição, né, dessa evolução da mulher para a história. Escolhi 7 mulheres aqui, tá? E a segunda ressalva é que nós não devemos lembrar das mulheres somente no dia 8 de março, nós devemos lembrar das mulheres todos os dias, devemos nos posicionar todos os dias, devemos ter voz diariamente, devemos ter voz todos os dias, tá? Então eu escolhi 7 mulheres aqui, trouxe 7 mulheres, tá? A Marie Curie é a primeira, né? Que foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel no mundo, tá? O primeiro na área da física e o segundo na área da química. Esse prêmio Nobel era um prêmio que era dado somente a homens e ela fez história por ter sido a primeira mulher a receber 2 prêmios Nobel. Aliás, ela recebeu até mais, mas eu citei aqui que seria o primeiro e o segundo prêmio Nobel, tá? Trago também a Joana d'Arc, né, que foi uma heroína francesa que foi responsável por liderar um exército de mais de 4.000 homens, né, durante a Guerra dos 100, né, que foi travada entre a França e a Inglaterra. A Joana d'Arc ela fez história por ser mulher, por ter voz naquela época entre vários homens, foi contra a Igreja Católica, né? Aliás, se associou à Igreja Católica e foi contra isso, né? E liderou esses homens nessa Guerra dos 100, tá? Então a Joana d'Arc ela fez história, tá? A Malala também foi uma criança, né, de 11 anos, que sobre um pseudônimo Malala, né, ela escreveu, na verdade, um blog para a BBC, onde ela contava o seu cotidiano diário, né, durante a ocupação do Talibã em seu país, em uma época em que as meninas eram proibidas de frequentar a escola. A Malala ela fez história porque ela queria estudar. A Malala, uma menina, mulher, era proibida estudar e tinha esse desejo de estudar, mas não o fazia por conta das questões do Talibã e por conta das questões cultural em que ela vive, ela era proibida de estudar, mas ela tinha esse sonho, ela tinha esse desejo e ela fez história por lutar, por fazer voz entre aquelas crianças que desejavam e que queriam estudar. Tá? Então, por isso que ela é tão conhecida mundialmente. A Joan Clark, tá? Apesar de ser um nome pouco conhecido entre os estudiosos, ela teve um papel importante na história durante a Segunda Guerra Mundial. Ela fazia parte, né, e leituras, tá, entre a Segunda Guerra Mundial, entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética. Então, ela teve um papel fundamental. Mulher entre homens, né, de uma dominação de homens, ela por ser mulher, ela fez um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, que durou lá em 1939 a 1945. Então, ela por ser mulher nessa época que era totalmente dominada por homens, a Joan Clark, ela fez história, tá? Eu trago também aqui para vocês a Tereskova, que foi a primeira mulher a ir ao espaço, tá? Não foi fácil para ela, ela teve que provar, né, como mulher e viver várias situações, tá? Para realizar esse desejo dela, para ir ao espaço. Ela tinha esse desejo. Então, a Tereskova, né, ela passou por várias situações, passou por vários treinamentos para chegar nesse local onde também só era dominado por homens. Então, ela fez história por ter sido a primeira mulher a ir para o espaço, tá? A Maria, que é essa primeira aí que vocês estão visualizando, tá? É uma mulher feminista, tá? Que ela buscava em sua época esclarecimento da mulher sobre a situação de escrava da família e do marido ou a sua marginalização como solteira, porque na sua época a mulher que era solteira era marginalizada, tá? Então ela tentava buscar conceitos, né, e trazer
tá? Naquela sociedade, o entendimento para outras mulheres também, para que elas começassem a entender esse posicionamento em que a sociedade colocava, como ela citava mesmo como era a escrava da família, era a escrava do marido, né? Era aquela pessoa do lar que só tinha o papel de fazer atividades domésticas e pronto. Tá? Então ela procurava, ela dava voz a uma liberdade. Tá? Então a Muta Matai. A Gari Muta Matai foi uma professora e ativista política do meio ambiente no Quênia. Também foi uma lutadora, tá? Nas questões ambientais. Eram questões que eram lidadas somente por homens, mas ela também trouxe voz feminina, trouxe voz de mulher para essas questões também no Quênia. Tá? Nas questões ambientais, ela fez um papel fundamental também na sociedade, ela trouxe a voz feminina, né, para essa luta também, além de ser mulher, pela luta de mulher, também pela luta também em questão ao meio ambiente, tá? Então essa história são histórias de 7 mulheres. Eu poderia aqui listar várias mulheres e ainda assim eu não terminaria, por ter tantas mulheres que fizeram história na sociedade. Aqui no Brasil a gente tem a Maria da Penha, que também tem um papel fundamental, né? Tem até a lei que leva o nome dela. Tem a Anita Garibaldi também, que também fez história aqui no nosso país. Nós temos a Maria Quitéria, temos a Chiquinha Gonzaga. Eu trago lá da França a Florence Nightingale, né, que na Guerra da Crimeia ela diminuiu, né, o índice de mortes naquela época. Em meio a uma guerra, né, ela diminuiu bastante esse índice de morte. Então a Florence ela também teve um papel fundamental e ela é conhecida no mundo inteiro. Então nós temos várias mulheres, tá, em que tem papel, sim, que fizeram história, que tiveram coragem, né, de colocar, de expor a sua voz, de erguer a sua voz em luta delas mesmas como mulheres, como em luta em prol de algum ideal, tá? Então, a evolução da mulher, é importante lembrar, que foi uma evolução necessária e muito difícil. Erguer a sua voz em uma sociedade machista precisou de muita coragem. E vamos frisar aqui, tá, que se faz necessário ainda hoje, grandes mudanças, tá, em relação a nós mulheres. A luta das mulheres, ela deu a voz a essa mulher atual, que somos nós, né, que precisamos diariamente se posicionar e firmar seu espaço na sociedade. Porque lugar de mulher não é onde é ordenado, não. Ah, aqui é o lugar de mulher, ali é lugar de mulher. Não, lugar de mulher é onde ela quiser, certo? Então, que se fique muito claro. Durante muitos anos, a mulher ela foi ordenada, né? Ela teve que vivenciar várias situações naquela época. E nós devemos agradecer muito mulheres que teve coragem de erguer a sua voz e lutar por seu direito, tá? Então nós agradecemos muito. E algum tempo atrás, né, a mulher é importante lembrar isso, tá? Que a mulher ela era vista, né, ela era educada somente para exercer o papel de dona de casa, mãe e esposa. Épocas atrás a mulher só era vista para isso. E dessa forma ela vivia em função do homem, devia lhe obediência, e por isso ela era pouco valorizada na sociedade. E isso se devia a esse processo histórico. Tá? As mulheres elas tiveram por muito tempo confinadas nos seus lares. Tá? Elas viviam ali somente para ser dona de casa, mãe e esposa. Isso durante anos, tá? Sendo encarregada somente desses trabalhos domésticos, somente da função de mãe, somente da função de esposa. E por muitos outros fatores também que contribuíram, fatores culturais que também impediram da mulher de se enxergar na sociedade, além de como ela era vista, tá? Então é importante também aqui trazer para vocês que naquela época, como bem foi frisado agora, a mulher era tratada como um objeto de procriação, tá? Ela era uma propriedade do homem, anos atrás. E ainda hoje, depois de grande luta, né, por direitos, a mulher
ainda se encontra em segundo plano, o que deve ser mudado, né? Um deles, né, que eu posso frisar aqui para vocês, né, dessa questão do segundo plano, são os cargos das empresas. A mulher ainda hoje ela ganha menos que o homem. Mesmo que ela faça a mesma função que o homem, né, numa determinada empresa, vamos imaginar assim, ela ainda vai ganhar menos do que o homem, tá? E os grandes cargos, né, em pesquisas que eu fiz de gestão ainda são ocupados pelos homens. Então há muito que se lutar por igualdade de gênero, tá? Há muitos que se erguer a voz pela essa igualdade de gênero. É claro que atualmente nós devemos muito à luta de todas as mulheres que tiveram coragem, né, que ergueram sua voz e lutaram por igualdade nessa sociedade, que ainda hoje precisa ser reconhecida. Nós devemos agradecer essas mulheres, mas vale lembrar também que o verdadeiro papel da mulher é fundamental, tá? Que o verdadeiro papel da mulher aqui na sociedade ainda se faz valer, ainda é necessário muita luta, muito chão, ainda uma jornada ainda por essa igualdade de gênero ainda entre homens e mulheres, tá? Então, eu trago aqui para vocês, tá? Desse breve históricozinho. Se eu fosse estender mais, tem muito mais coisas, tá? Em questão, a mulher, em questão dessa evolução da mulher, eu achei importante trazer isso porque se homenageia muito a mulher. Mas é importante, na atualidade, a gente falar da evolução da mulher, das lutas em que as mulheres passaram, para a gente ter um pouco de respiro atual. A gente ainda precisa muita luta, porque há muitos direitos ainda que nós precisamos, que nós necessitamos, né? Que ainda vozes, né, que gritam em sociedade afora, não falo só no Brasil, mas no mundo inteiro, por uma igualdade, tá? Por respeito, por justiça, por igualdade, igualdade para todos nós e principalmente para as mulheres em si. Então eu trago aqui para vocês, tá? É um poema do Braulio Bessa, tá? Que é o nosso brasileiro aí, que eu acredito muito que todas conhecem, né? O Braulio Bessa. Tem um poema lindíssimo que tem tudo a ver com essa evolução da mulher, que tem tudo a ver com essa questão da luta de direito das mulheres, tá? Das mulheres do passado, né? Que trouxeram e que nos deram um pouco de respiro na atualidade. Então, trago o poema aqui do Braulio Bessa, né? E homenageio, né, com esse poema dele a todas vocês mulheres. Um só dia. Um só dia é muito pouco para celebrar a mulher. Um só poema, uma rosa, uma homenagem qualquer. Palavras são muito pouco, não importa o que eu disser. E mesmo assim, dizer é o meu dever. É dever da humanidade reconhecer que a mulher é força, é dignidade, é o que é e o que quer ser. E ela quer ser liberdade. Quer ser mãe, quer ser artista, ser sozinha, aventureira, empresária, agricultora, ser juíza, sacoleira, quer ser talvez bossa nova, mas também quer ser funkeira, quer ser simples, popular, quer ser a joia mais cara, quer ser muita e ser plural e ainda assim quer ser rara, quer ser livre corpo e mente, quer ser e é diferente. E a diferença é clara. A diferença é a força, a garra, a resistência, a coragem, a sabedoria, a pressa e a paciência. É tão claro e evidente, ser igual e diferente faz parte da sua essência. Um feliz Dia Internacional da Mulher.